principais confrontos de Elbaf finalmente vão começar. De um lado nós temos Zoro, Sanji e Luffy, e do outro, Sommers, Kirihan e Imu. Ao mesmo tempo que Luffy utiliza o seu Gear 5 e se prepara para enfrentar o Governante Supremo, o Sanji precisa passar por uma provação para finalmente despertar o Haki do Conquistador. Bom, quer saber o que aconteceu? Então fica comigo até o final e bora lá entender tudo sobre o capítulo 1187 de One Piece. Pessoal, a gente começa exatamente de onde o capítulo anterior parou, com aquele soco histórico do Luffy na cara do Imu. Deu até pra gente ver o choque do Haki do Conquistador no momento do impacto. Foi realmente um golpe pesado e forte de verdade. Diante disso, o Loki fica completamente chocado vendo Luffy mandar o Imu voando com um único soco. O príncipe, naquele momento, ainda tenta pegar um pouco do reconhecimento pra ele, dizendo que o Luffy só acertou o ataque por conta do dano que ele tinha dado anteriormente. Olha, eu preciso parar e dizer uma coisa pra vocês. Eu particularmente tô amando essa dinâmica nova entre o Loki e o Luffy, porque tá se tornando muito parecida com o que o Kid tratava o Chapéu de Palha. Ou seja, existe ainda uma grande chance de alguma forma o Loki seguir o Luffy, seja fazendo parte da tripulação ou fazendo parte da grande frota. E em relação ao Kid, parece que o Oda realmente encontrou um substituto maior. Literalmente. Bom, de qualquer forma, como eu mencionei na semana passada, o dano no Imu não foi nem suficiente para desestabilizar o governante. O Imu recebe aquele soco de forma completamente casual. Não tem expressão de dor, não tem raiva, não tem nada. Ele fica quase sem emoção alguma. Além disso, logo depois de ter sido atingido, o Imu faz um símbolo com as suas duas mãos e dispara duas chamas negras de volta para o Luffy e para o Loki. Pessoal, essas chamas parecem que foram conjuradas pela fruta da alma da Big Mom, porque elas meio que têm personalidade. Assim que atingem o alvo, elas conversam entre si, dizendo que o Imu ordenou para que elas ficassem próximo de onde a espada Nemesis atingiu o gigante. Nesse momento, eu achei que essas chamas iriam explodir ou aumentar, sei lá, algo que o Imu já tinha feito anteriormente. Só que a verdade é completamente outra. Porque primeiro, o Imu volta voando como se nada tivesse acontecido, com seus ferimentos completamente curados. Na sequência, ele mais uma vez faz um símbolo com a sua mão e no centro dos seus dedos, outra chama negra aparece. Nesse momento, o Imu para e utiliza sua habilidade chamada Estigma. As chamas que estavam no peito do Loki se conectam com a orbe de fogo nas mãos de Imu e uma espada gigantesca de chamas negras aparece acertando um príncipe em uma velocidade que era impossível de desviar. Como resultado, o Loki sai voando e vai parar perto de onde o grupo da Nami estava. Galera, pelo que deu pra perceber, esse ataque do Imu funciona da seguinte forma. O governante marca o alvo através das chamas negras e na hora que ele invoca a outra orbe nos seus dedos, o ataque apenas acontece. Não é como se a habilidade estivesse sendo conjurada nas mãos do Imu e tivesse que atravessar todo o campo de batalha para chegar no seu inimigo. A espada de chamas surge do absolutamente nada e acerta o alvo. Não tem como desviar, é um acerto garantido. Além disso, só para vocês terem uma ideia, o Loki tem mais de 60 metros de altura e é o gigante mais forte vivo, o que significa que um ataque forte o suficiente para mandá-lo voando como foi agora é algo que a gente nunca tinha visto anteriormente. Assim, na minha opinião, tá parecendo que o Imu, mesmo na sua forma debilitada, realmente está em um outro nível. Bom, continuando, depois de ter sido atingido pelo estigma e ter saído voando, o Loki se choca contra o bloco de gelo onde a Gunko está presa. Inclusive, o grupo da Nami já estava reunido por lá tentando derreter o gelo, porém não obtiveram sucesso. E aí, quando as esperanças estavam acabando, o martelo do Loki vem voando, bate no bloco de gelo antes de cair no chão e depois se transforma na sua forma de esquilo. Pessoal, graças a esse único toque do Ragnir, o gelo começa a derreter e a Gunko finalmente é libertada. A gente não vê ainda o reencontro nem a felicidade do Brook, até porque a cena que nos é mostrada é o Loki no chão, prestes a desmaiar e o Ragnir correndo desesperado até ele. Só pra gente lembrar, o príncipe já foi perfurado 3 vezes desde que o arco de Elbaf começou, ou seja, tudo no mesmo dia. Eu não faço ideia como ele ainda está vivo, ou seja, ainda existe uma grande chance do Loki acabar sacrificando durante Elbaf. Agora, em relação ao gelo, muita gente pode não se lembrar ou não entender o que acabou de acontecer, mas eu quero lembrar a vocês o que aconteceu durante o capítulo 1180, quando Imu tentou utilizar as suas chamas demoníacas para quebrar o gelo e não conseguiu. Ou seja, era óbvio que o Chapéu de Palha também não ia obter sucesso. Isso acontece, pessoal, porque durante o capítulo 1179, o Loki fala que o bloco de gelo só pode ser desfeito pelo Ragnir. É um objeto que parece ser indestrutível. E diante disso, eu agora tô imaginando por que ele não criou várias paredes de gelo para se defender dos ataques de Imu, já que o governante não consegue quebrá-las. Enfim, avançando, agora nós voltamos para onde o Luffy está, e dessa vez as chamas negras falantes estão marcando ele. Porém, tem uma diferença em relação ao Loki. No príncipe
a chama grudou na pele, porque ele tava com o peito de fora. Já no Luffy, ele grudou no sobretudo. E o Luffy, mesmo sem entender completamente a mecânica, percebe uma coisa. Ele está diante de um ataque que provavelmente iria matá-lo se acertasse. Aquele estigma, galera, é gigantesco, muito maior do que o corpo do Luffy, e teria eviscerado ele completamente. Mas como a chama estava no sobretudo e não na pele, o Luffy simplesmente joga a peça de roupa fora. E, igual um farol travado no alvo, o estigma persegue o sobretudo e destrói ela no lugar do Luffy. Isso nos mostra o quão instintivo o Luffy é, porque mesmo depois de ter visto o ataque apenas uma vez, ele consegue perceber o que iria acontecer. Dito isso, pessoal, eu quero chamar a atenção para vocês de um detalhe que eu percebi e que pode mostrar que esse ataque é ainda mais poderoso do que parece. Dá uma olhada nesse painel aqui. Percebe que na hora que o Imu iria atacar o Luffy, dá pra ver uns raios negros próximos às chamas negras da espada sendo gerada? Se isso aí for Haki do Conquistador, significa que o Imu consegue revestir o seu Maki com Haki. E isso, mais uma vez, provaria a sua superioridade. De qualquer forma, seguindo, agora nós vamos para uma parte onde o capítulo muda de foco e nos é mostrado os outros confrontos que finalmente começaram. O primeiro é o Zoro contra o Sommers. O Sommers já estava no navio esperando as crianças gigantes para poderem ir embora quando o Zoro finalmente chega até lá. Nesse momento, os dois começam a conversar e o Zoro diz que os cavaleiros foram os responsáveis por arruinarem a festa de reencontro entre o Chapéu de Palha e os gigantes. Em resposta, o Sommers, de maneira irônica, pede desculpas e diz que ele já vai embora, que está apenas esperando o amigo dele voltar para trazer as crianças. Diante disso, o Zoro faz algo que eu realmente nunca imaginei que ele faria. Ele diz que é uma coincidência, porque um membro do bando dele também está indo em direção às crianças e que por conta disso o outro cavaleiro não deve voltar. E quando o Sommers pergunta o porquê que ele acha disso, o Zoro apenas responde: porque ele vai cair morto. Galera, vocês têm noção do que está acontecendo aqui? A confiança que o Zoro tem no Sanji é algo surreal. Ele nem treme. É como se ele tivesse certeza que o Sanji iria superar qualquer desafio. E assim, ele não poderia estar mais certo. Mas calma que já já a gente chega nesse momento, porque primeiro, ao ouvir a resposta do Zoro, o Sommers ataca usando sua espada com espinhos, enquanto ri e diz que o Zoro não faz ideia do quão fortes eles estão agora por conta do homem do Imu. E de fato, se a gente parar para observar, os espinhos do Sommers me parecem mais precisos, mais fortes, só que não o suficiente para atingir o Zoro, que rapidamente apara o ataque e se prepara finalmente para lutar a sério. Pessoal, esse é o teste que a gente vinha esperando, o confronto que vai forçar o Zoro a controlar o Haki do Conquistador para conseguir cortar o inimigo potencializado pela imortalidade dos Cavaleiros Sagrados. Esse é o começo da ascensão do Zoro ao nível de Imperador. Dito isso, a gente chega no coração emocional do capítulo, a situação do Sanji. E o Oda montou aqui um dos dilemas mais perfeitos e mais cruéis que ele já escreveu para esse personagem. O Sanji está enfrentando o Kirihan, que invocou Azaza, a deusa da chuva. E o problema do Sanji não é o poder do inimigo diretamente, é uma contradição interna que ameaça quebrá-lo por dentro. Porque, olha a situação, o monstro que está capturando as crianças gigantes é uma mulher. E o Sanji tem uma filosofia sagrada, ele nunca bate em uma mulher por nada nesse mundo. Então, em um primeiro momento, ele fica completamente travado. Ele não consegue atacar, e os pais gigantes também não conseguem salvar as crianças. E aí, enquanto o Sanji fica parado pensando no que ele deve fazer, nos é mostrada uma cena do Column gritando pela Ripley pedindo desculpas por ter sido capturado novamente. Aqui nós temos uma criança em prantos e o mundo inteiro dependendo daquele momento, porque se as crianças forem levadas, Elbaf está acabada. Diante disso, aqui está o grande dilema, porque o Sanji tem duas filosofias que agora estão em conflito direto uma com a outra. A primeira é que ele não bate em mulher, mas a segunda é que ele não suporta ver uma mulher chorar. E as duas não podem coexistir nessa situação. Se ele se recusa a lutar contra Azaza para honrar a primeira filosofia, ele deixa as crianças e as mães chorando, traindo a segunda. Mas se ele luta para proteger quem está chorando, ele quebra a filosofia de nunca atacar uma mulher. Não importa o que ele escolha, o Sanji vai ter que trair uma parte de si mesmo. Só assim ele vai conseguir evoluir e chegar no nível que precisa. E pessoal, pensem como isso é único. A gente já viu várias vezes o Sanji travar diante de mulheres. Por exemplo, em um ano tivemos a luta contra Black Maria. Mas naquela situação a Robin pôde resolver por ele. Agora não tem ninguém. Ou o Sanji faz, ou as crianças serão levadas e é o fim. É a primeira vez que o dilema do Sanji tem consequências nessa escala. Então, sem poder ficar parado, ele decide que vai ter que agir, ignora as asas e vai direto para cima do Cavaleiro Sagrado. Diante disso, a gente vê que o Kirihan não está para brincadeira, porque quando o Sanji ataca ele, ele bloqueia o chute com uma facilidade absurda, sem nenhum esforço. Nesse momento, o Kirihan parece estar levando a vantagem, porque apesar do Sanji dizer que sabe qual é a fraqueza dos cavaleiros, ele não pode fazer nada. Com isso, o Kirihan começa a rir e diz que se o Sanji realmente tiver o Haki do Conquistador, para ele usar para matá-lo. Na sequência, sem esperar, ele acerta um ataque que faz o Sanji sair voando. Pessoal, nesse primeiro momento, o Sanji realmente está apanhando, está sendo dominado. E dá pra ver no rosto dele uma expressão profundamente deprimida, porque ele está preso naquele conflito interno, sem conseguir lutar de verdade.
verdade. E galera, é no meio desse conflito que o Sanji começa a se lembrar de uma conversa crucial que ele teve com Scopper e Gaban. Lá no capítulo 1152, naquela cena que foi cortada de propósito, o Gaban disse uma coisa para o Sanji que agora volta com força total. Ele disse que o Sanji tem as qualidades de alguém capaz de despertar o Haki do Conquistador. Mas o Gaban não parou por ali. Ele disse que o Sanji deveria ter esse Haki, mas ele carrega uma autodepreciação perigosa. O que significa que o Sanji não se vê como capaz em todos os momentos. Galera, isso é o reflexo do que a gente viu lá em Wano. Quando ele destruiu o traje de batalha Germa, ele fez o Zoro prometer que o mataria se algum dia ele deixasse de ser quem ele é. Ao invés de bater no peito e falar, eu vou superar isso porque eu quero fazer o Luffy se tornar o rei dos piratas, ele duvidou que tinha capacidade de realizar isso e jogou a responsabilidade direto nos ombros do Zoro. E é exatamente por isso que o Gaban fala, torne-se um rei se você realmente quiser que o Luffy se torne o rei dos piratas. E é aqui que tudo se conecta, porque o Haki do Conquistador só desperta em pessoas com ambição avassaladora, com a vontade de conquistar os próprios sonhos sem que ninguém fique em seu caminho. E galera, a autodepreciação do Sanji também está relacionada com a rigidez das regras dele. As filosofias que o Sanji segue à risca, incluindo a de nunca bater em uma mulher. E, diante disso, o despertar do Sanji pode estar exatamente em superar esses problemas no momento certo. Não abandonando quem ele é, mas entendendo que às vezes proteger é muito mais importante do que a própria regra. E também compreendendo que ele tem tudo o que é preciso para estar ao lado do Luffy quando ele se tornar o rei dos piratas. Pessoal, obviamente o Oda não tá escrevendo isso do nada. Esse capítulo indica que o Sanji vai conquistar o Haki. Ele vai passar por todas as dúvidas que tem e vai tomar uma decisão direta e clara. Algo que vai provar que nada fica em seu caminho quando o assunto é o sonho do seu capitão. Aí, ao fazer isso, ao se tornar o rei que o Gaban falou, ele pode finalmente despertar o Haki do Conquistador. Seria a evolução mais importante do Sanji, o que colocará ele também em um nível parecido com os imperadores. E é aí que a gente entende a arquitetura genial que o Oda montou para esse arco. O Gaban distribuiu missões para os dois pilares do bando. O Zoro, que já tem o Haki do Conquistador, tem a missão de controlar esse poder para ajudar o Luffy. E o Sanji, que ainda não despertou, tem a missão de superar a si mesmo para alcançar esse poder. Os dois rivais eternos, cada um em uma jornada paralela. Os dois evoluindo para virarem os reis que vão sustentar o rei dos piratas. E não pense que é coincidência que os dois estejam lutando ao mesmo tempo, porque eu tenho certeza que o Oda está construindo a ascensão das asas do Luffy simultaneamente. Com isso chegamos na parte final do capítulo, que simplesmente é incrível, porque depois de tudo a gente volta para o confronto principal. Aqui nós vemos o Luffy na sua forma Gear 5 diante do Imu. O Imu, vendo aquilo, se sente nostálgico, porque a primeira coisa que ele faz ao ver o Luffy daquele jeito é falar: finalmente você apareceu, Joy Boy. Bom, eu não sei o que se passa na cabeça do Imu, mas com certeza o cara tá perdido no tempo. Só que assim, o Luffy rejeita esse nome. Ele responde com raiva, dizendo para o Imu parar de chamá-lo por outros nomes, que o seu nome é Luffy, e ele será o homem que irá se tornar o rei dos piratas. Galera, essa cena é carregada de significado, porque mostra a diferença fundamental entre os dois. O Imu enxerga tudo através do passado, através do legado, através da profecia. Para ele, o Luffy é só a reencarnação de uma ameaça antiga, o Joy Boy voltando para assombrar o governo mundial. Mas o Luffy se recusa a ser o fantasma de outra pessoa. Ele não quer ser o Joy Boy. Ele não quer cumprir a vontade de uma lenda de 800 anos. Até porque ele não faz nem ideia do que seja. O Luffy quer apenas ser o Luffy. Ele quer conquistar o próprio sonho, com o próprio nome, pela própria vontade. Aqui nós temos a liberdade contra o peso do destino. E aí, o capítulo fecha com uma arte maravilhosa, anunciando o início do confronto. Santo Neronemu versus Monkey D. Luffy. Depois de mais de 1100 capítulos, o primeiro round entre o protagonista e o governante supremo de One Piece está oficialmente começando. E o melhor de tudo, sem pausa, na próxima semana, a gente vai ter a continuação direta. E pessoal, sinceramente, o capítulo 1187 é um daqueles que constrói muita coisa ao mesmo tempo. Ele mostra que o soco do Luffy não abalou o Imu de verdade, confirmando que o governante supremo ainda é uma ameaça de escala aterrorizante, mesmo debilitado. Ele apresenta o Stigma, uma técnica de acerto garantido que quase matou o Luffy e derrubou o Loki. Ele começa o duelo do Zoro contra o Sommers e também mostra o dilema mais profundo do Sanji em muitos anos. E o que mais me empolga nesse capítulo é como que o Oda está construindo a ascensão dos três pilares do bando ao mesmo tempo. O Luffy encarando o vilão final de frente, o Zoro elevando o Haki do Conquistador a um novo patamar e o Sanji prestes a despertar esse poder através de uma aprovação emocional. O trio monstro do Chapéu de Palha, cada um em uma batalha decisiva, todos evoluindo simultaneamente para a reta final. É o tipo de construção que somente o Oda consegue fazer depois de tantos anos plantando sementes. E aí, a pergunta que fica é enorme. O Gear 5 do Luffy será suficiente contra o Imu? Ou a gente vai ver o governante supremo mostrar porque ele reina há 800 anos? O Sanji vai despertar o Haki do Conquistador já no próximo capítulo? E o Loki, será que ele vai sobreviver ao arco? Não sei. Deixa aí nos comentários, porque a saga final tá acelerando de um
um jeito que a gente mal consegue acompanhar. No mais, pessoal, se você chegou até aqui, eu só peço aquelas duas coisinhas que vocês já sabem. Deixa o like e se inscreve. E se você quiser saber um pouco mais sobre o novo sistema de poder que o Oda criou, que são os Olhos Supremos da Gonkou, clica nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela.